Buenas, dando sequência então ao nosso estudo de calorimetria, a gente está falando de mudança de estado, a gente já viu variação de temperatura, agora vamos falar do gráfico da temperatura T em função do calor Q. Se eu for para um laboratório aquecer uma substância a partir do estado sólido até que ela atinja o seu estado gasoso e for medindo essa temperatura conforme eu vou fornecendo calor para a substância, esse é o gráfico que eu vou obter ao longo das transformações. Vamos entender então cada parte desse gráfico, por que esse gráfico tem esse formato aí de linhas inclinadas e linhas horizontais. Então vamos para o início da transformação, vamos lá para o estado sólido, a substância começa a uma certa temperatura no estado sólido. Então aqui nós temos o estado sólido, vamos colocar aqui. Aqui está estado sólido para esta substância. Vamos botar um pouquinho maior. Aí tá. Conforme eu vou fornecendo calor, essa substância então vai aquecendo, e se ela aquece, ela sofre um processo de variação de temperatura que eu posso calcular, né? Esse calor absorvido pela substância vai ser a massa da substância vezes o calor da substância no estado sólido, vezes a variação da temperatura, então vai ser esse calor que a substância vai absorver conforme ela vai aquecendo, estando no estado sólido. Então, coloca aqui, tá aqui o calor. A gente viu no vídeo anterior que se eu não posso aquecer a substância indefinidamente e aumentar a sua temperatura indefinidamente. Vai chegar uma hora que a substância vai atingir o seu ponto de fusão, o ponto de mudança do estado sólido para o estado líquido. E o que acontece com a temperatura durante a fusão que eu estou vendo claramente no gráfico? Eu estou vendo que a temperatura não muda. Olha só, durante toda a fusão, a temperatura não muda, a temperatura é constante. Enquanto a substância vai absorvendo o calor, vai mudando de estado, o calor absorvido eu calculo por calor igual a massa vezes calor latente de fusão. Essa equação a gente viu no vídeo anterior. A substância se mantém à mesma temperatura. Isso acontece porque o que significa mudar de estado? Mudar de estado significa mudar o tipo de ligação entre as moléculas. No caso do sólido para o líquido, a substância está quebrando ligações para dar mais liberdade para as moléculas irem para o estado líquido, que é uma característica do estado líquido, mais liberdade para o movimento das moléculas. Essas ligações têm que ser quebradas, então a energia que está sendo fornecida, o calor que está sendo fornecido, está sendo usado para quebrar as ligações e não para aumentar a temperatura, ou seja, aumentar a agitação. Então, mantém-se a agitação constante, mantém-se a temperatura constante e direciona-se o calor para quebrar ligações e permitir que a substância vá do estado sólido para o estado líquido. Uma vez que estão quebradas todas as ligações, a substância pode voltar a aquecer. Ela já está no estado líquido. Quando termina o processo de fusão, toda a substância está no estado líquido. E estando toda ela no estado líquido, então ela volta novamente a aquecer, a absorver calor. O calor que ela vai absorver para variar a sua temperatura, eu vou de novo calcular para a expressão do Q macete. O calor é igual à massa da substância, agora é o calor específico no estado líquido, vezes a variação da temperatura. Vamos colocar ali. E vamos lembrar que essa substância está no estado líquido agora. Coloca lá para deixar o gráfico bem bonito. Tá aqui. Então, durante a fusão, convivem os estados sólidos e líquidos, né? Eles estão convivendo cada vez menos sólido, cada vez mais líquido, até que tudo vira líquido. De novo, agora vamos ver como é que está ficando o gráfico. Olha só. Eu vou aquecendo esse líquido, eu não posso aquecer indefinidamente, vai chegar uma hora que eu preciso quebrar mais uma vez as ligações para dar mais liberdade ainda para as moléculas irem agora do estado líquido para o estado gasoso. Então acontece o processo de mudança de estado do líquido pro gasoso, que é a ebulição ou vaporização. Então aqui está a vaporização
para calcular o quanto de energia a substância absorve durante a vaporização, como é mudança de estado, eu uso o Q moleza, que é a fórmula da mudança de estado. O calor na mudança de estado é a massa que está mudando de estado, vezes agora o calor latente de vaporização. De novo, durante essa mudança, a temperatura mantém-se constante porque se prioriza a quebra das ligações, então não se aumenta a agitação, só se quebra ligações, a energia é direcionada para isso. Convive ao mesmo tempo o estado líquido e gasoso, cada vez menos líquido, cada vez mais vapor, até chegar ao ponto aqui no final em que todo o líquido vai ter virado vapor, todas as ligações vão ter sido quebradas, e se eu continuar a fornecer energia agora para esse vapor vai voltar a aquecer. Agora nós estamos no estado gasoso, eu tenho então aqui um gás. Coloca lá. Está aqui o meu gás. E para calcular a energia que esse gás está absorvendo para aumentar a sua temperatura, eu vou usar a fórmula da mudança de temperatura, que é o Q macete, MC, massa da substância, calor específico da substância no estado gasoso agora, vezes o ΔT. Coloca ali. Vamos dar uma olhada geral nesse gráfico aí, como é que ficou? Tá aí o meu gráfico completinho, desde lá do sólido, passando pela fusão, líquido, vaporização e estado gasoso. Eu não tenho como fazer um único cálculo para saber qual é o calor total absorvido durante esse processo. Eu tenho que fazer, se eu quiser saber qual foi o calor que a substância absorveu desde o início aqui do processo até o final do processo, eu vou ter que fazer cada uma dessas contas aqui em separado e depois somar os resultados. Eu vou ter que fazer Q mais Q mais Q mais Q mais Q, e aí então eu consigo saber qual foi o calor total absorvido para que a substância chegasse lá a uma certa temperatura no estado gasoso, tendo partido de uma certa temperatura do estado sólido. Entendeu então por que o gráfico forma isso aqui que se chama de platô, essas linhas horizontais? Sempre que tu identificar platôs, linhas horizontais no gráfico de temperatura por calor, significa mudança de estado, e linhas inclinadas significa variação de temperatura. Agora tu entendeu como é que esses dois processos de aquecimento e de mudança de estado se relacionam, como é que um se encaixa no outro. Isso complementa os vídeos anteriores. Curtiu o vídeo? Compartilha. Era isso.